A Eu Pratico Esporte TV tem o apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro Stream, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Pois é, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Alessandro Matias. Você está na Eu Pratico Esporte TV, mais do que um canal. Vamos para 16 anos. Não são 16 dias, não. Simbora? Bora atualizar? Claro que sim. E tem coisa para atualizar, hein? Dito isso, bora falar do Leão da Praça da Bandeira, mercado da bola, né? Ontem o Ítalo chegou a colocar que o Sport estava já apalavrado com um jogador depois do campeonato estadual, tá? E não poderia ser diferente. A gente vai lá para o sul do país falar com eles. Zé Zambolim, que já está comigo aqui na área, para falar não só do Biel Fonseca, porque tá no quartel, quer serviço. Biel Fonseca e do Pablo Juan, né? Eu não lembro aqui agora se é o Pablo Juan ou o Biel, que teve passagem no Londrina, no Curitiba, enfim. Destaca pra gente aí, macho velho, o que é que você tem pra dizer. Vamos começar por Biel, tá? Bom dia e mais uma vez vindo aqui pro canal. Vem sexta também? Bom dia, Ale. Bom dia a todo mundo ligado aqui no canal. Podemos ver de sexta tá participando, sim. Aqui em Londrina, quem passou foi o Pablo Juan. Teve uma passagem, chegou para a categoria de base, foi utilizado já em 2023, mas subiu em definitivo em 24 e no ano passado teve a melhor fase da carreira até aqui. E no coxa, né, esse sim, o Biel, né, formado nas categorias de base do Coritiba. Biel que é novo ainda, cara. Assim, tem 23 anos, praticamente a mesma idade que eu, poucos dias mais velho que eu, mas enfim, Biel que é meia, assim, armador, alto, 1,86, mas que em números não consegue expressar tanto a importância dele dentro de campo, né? É um jogador que se movimenta bastante, que no Coritiba, de fato, surgiu, mas não conseguiu ter tanto espaço assim quanto desejado. E aí ele sai, vai buscar espaço no interior de São Paulo, primeiro passa ali no Novo Horizontino lá em 2023, depois vai para o Paysandu em 24 e lá ele consegue ter ali um momento mais significativo na carreira, né? Ele faz ali 21 jogos, não é o clube que ele mais jogou, que é o próximo que eu vou falar daqui a pouquinho, mas consegue ali marcar 5 gols, né? E ele tem uma parceria muito interessante com o Robinho, que passou muito tempo no Coritiba também, e foi uma espécie de mentor para ele, né? Ele já jogou de volante uma época no Paysandu, aliás, no Brusque, se eu não me engano, chegou a fazer essa de volante, mas é mais um armador mesmo. E depois dessa passagem no Paysandu em 2024, ele vai para o Brusque, onde está até hoje, né? Ficou ali de 25 até esse começo de ano. 35 jogos por lá ainda no ano passado, 2 gols. Nessa temporada já 4 jogos, 1 gol e uma assistência. Então é um cara que chega para agregar. Entre ele, por exemplo, um Iago Felipe, acho que a experiência acaba pesando um pouco mais. Mas é uma peça que com certeza vai estar sendo utilizada pelo Roger Silva, ou no segundo tempo, ou como titular, mas que vai estar brigando sim por minutos em campo, que pode muito bem ser útil nesse esquema do Roger. Pois é, tu contrataria ele vamos lá, pro Londrina. Tu contrataria ele pro Londrina? Cara, pro perfil do Londrina é um nome que encaixa muito bem, né? O Guilherme Brentani, que é o dono da SAF, né, por assim dizer, o homem do cheque, ele sempre faz ele tem uma metodologia muito clara de apostar em atleta sub-23, né? Então, assim, lógico, às vezes vai achar ali um de 24, 25 anos, mas ele fala abertamente, pelo menos 50% do time do Londrina tem que ser sub-23, porque aí você consegue dar uma minutagem ali para o jogador, dependendo do caso, você ainda
consegue garantir um mecanismo de solidariedade da FIFA por se tornar um clube formador também, aquela coisa de ir buscar atletas sem espaço na base de outros clubes, né, que subiu da base não vai ter espaço no profissional, e o Biel Fonseca, de certo modo, se encaixa nisso. E até em questão de característica, o Londrina hoje, do Alan Al, não tá jogando com um camisa 10 tão clássico assim. Joga com o João Tavares, que é um segundo volante, clássico, bem camisa 8 mesmo, mas que está atuando como um terceiro homem de meio campo. Então, sai, se movimenta para ser opção de passe quando está no momento de ataque e quando a bola está com o adversário, ele faz ali uma espécie de 4-4-2, né? Junto o centroavante e esse terceiro homem de meio para fazer uma pressão lá na frente, né? Fica uma dupla ali pressionando ali normalmente próximo da área do adversário na saída de bola. Então, o Biel, acho que nesse esquema se encaixaria muito bem, né? Porque ele não é exigido do camisa 10, entre aspas, do Londrina, essa responsabilidade de ter que dar 15 assistências por ano, 20 gols. Então, não é uma exigência tão grande. Mas a questão de juventude, de mobilidade, que faz toda a diferença, isso o Biel tem. E aqui se encaixaria, acho que muito bem, viu? Mas vai depender também do encaixe aí no esporte, né? Do quanto que vai ser necessário do Biel, enfim. Mas todo mundo gosta mesmo de um meia que saiba fazer gol, e no momento, nas últimas temporadas, o Biel tem conseguido fazer isso. Ele vem de fora, é verdade, mas é um guri, como você está falando, tem a tua idade, mais ou menos, ou tem a mesma idade, né? Você falou. Cara, eu tava vendo a idade, né? 23 anos. Eu fui ver a data certinha, ele, tipo, nasceu 6 dias antes de mim, né? Aqui ele é de 19 de março, eu sou 25 de março. Pronto. Dentro de um contexto de jogador vindo de fora, eu sempre digo aqui, Zé, o seguinte: o jovem no Sul é o jovem do Nordeste, é o jovem, quando eu digo isso, é jogador de futebol, é o jovem da Europa. O que muda é como ele foi doutrinado para chegar no profissional, que é diferente, né? Na Europa a gente percebe a maturidade ainda maior, aquela coisa, né, do trabalho, mas no fundo ele tem as mesmas. Fazer problema não, porque todo mundo passa por isso, desconfianças de si mesmo, do universo, do mundo, né, de precisar de apoio e etc, etc. E isso não depende só de idade, mas falando assim de pessoas mais jovens, aí eu te pergunto, dentro de um clube como o Sport, dentro de um clube que vai precisar de maturidade, que vai precisar de uma certa... errar pouco, né? O destino é voltar para a Série A. Até agora a gente, por exemplo, né? Vejo um elenco que está montado hoje, fora os que estão por vir, que a gente até conversou ontem à noite, no resumo da tarde, mas até chegar essa galera aí, hoje, o time do Sport de hoje luta para não cair para a Série C. Essa é a minha análise, doem quem doer aí, quem tiver arretado fique, mas quando chegar a gente que melhorar, eu vejo sim, quando chegar, quando assinar. Então, dentro desse contexto de um atleta de novo, 23 anos, enfim, e é bom porque você se analisa também, né? Claro, cada um, mas você é um jovem de 23 anos. Como é que tu classifica dentro de um clube do tamanho do Sport? Porque uma coisa é jogar, e sem querer desmerecer, enfim, ele está onde agora? No Brusque. No Brusque. Né? Pronto. Então, sem querer desmerecer, mas assim, não dá para comparar a pressão de um Brusque e de tantos outros clubes, inclusive, ditos gigantes, grandes, de cada estado, né? Com o Sport, Bahia, torcida de massa, uma cobrança, uma multidão, aquela coisa toda, e o torcedor do Sport vive para o clube com outras situações. Como é que tu encaixa isso dentro do Roger como técnico, que você conhece muito bem, de uma torcida que você já viu, mas está sentindo mais ainda com relação agora, estudando o clube aqui com a gente? Como é que tu vê o Biel dentro do contexto do Sport? Porque você falou, eu fiquei confuso, por isso eu faço essa pergunta. Ele pode ser um titular, pode entrar durante o jogo. Ele, dentro desse contexto, ele se encaixará, vamos dizer assim, dentro de uma primeira opção do Roger? Cara, eu acho que nesse momento, ainda até pela adaptação que ele vai ter que passar, talvez seja melhor começar, por exemplo, com o Iago Felipe da vida. Atleta mais experiente, que já passou por inúmeras transições, trocas de clube e necessidade de adaptação, né? Mas, de fato, acho que o clube de mais pressão da carreira dele, tudo bem, passou por um Paysandu que tem uma torcida de peso também, né? No Coritiba, a mesma coisa, mas são cenários diferentes, né? Por exemplo, no próprio Coritiba, a pressão não recaía sobre ele, porque ele era a joia da base, quando estava por lá era ainda mais novo, né? Nas últimas 2 ali temporadas esteve fora, então
pô, não tem como você também cobrar muito e criar uma pressão no atleta de 19 anos, por exemplo, quando ele estava no Coxa. Então, assim, vai ter que entender como que ele vai reagir dentro dessa pressão, né? Porque no Brusque, de fato, é um cenário muito diferente, né? O Brusque manda seus jogos no Augusto Bauer, mano, se eu não me engano, que nem é o estádio do Brusque, né? É o estádio do Carlos Senô, que é outro clube ainda de menor expressão, e não tem, assim, não dá para comparar em tamanho de torcida e de pressão. Em questão de luta contra o rebaixamento nesse momento, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar ainda nessas águas de Série B. Assim. Tem muito time que começa o estadual voando, chega na B, sabe, não sustenta. Tem time também que começa o ano caótico, aí na B vira a chavinha e decola, ou começa a própria Série B penando e sobe depois. O Atlético Paranaense no ano passado foi mais ou menos isso, né? Começou sentindo o baque ali da Série B, mas depois que engata, voa, né? Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer para ter melhor essa percepção. Acho que quando ele estrear, quando ele fizer uma sequência ali de alguns jogos e a gente vê o quão adaptado ele está ao estilo de jogo, à cidade, e pegar até o entrosamento, acho que isso vai facilitar um pouco. Nesse momento, acho que ele briga por posição, pela titularidade ali, mas acho que não dá para colocar nenhum e nem outro como titular absoluto. Mas assim, pensando ali no Iago Felipe, acho que ele sai na frente nesse momento. Ok. Como eu sempre faço, vamos lá, com o Biel Fonseca. O Zé Zambolin Soutomaior contrataria ele para o Sport na realidade? Sim ou não? Cara, essa eu fico mais indeciso, porque é um mercado que não é tão fácil, né? Então, assim, às vezes é melhor você garantir a peça que aparece do que ficar economizando por uma peça ideal no momento que você não sabe quando que vai surgir, né? Então, assim, acho que pensando nesse momento, no elenco que, num esporte que começou com os atletas da base, trazer um jogador de fora um pouco mais experimentado, mas que é jovem ainda, eu acho que é interessante, né? Então, assim, mesmo com um pé atrás a respeito do Biel, é um caso um pouco diferente do Paulão, que esse a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco mais para frente. Fica um pouco de pé atrás, mas ainda traria sim. Só não com peso de protagonismo. Então, assim, com expectativas um pouco mais pé no chão, até para não criar uma responsabilidade em cima do atleta que ele não vai carregar sozinho, né? O peso de um acesso, o peso de um escapado, um rebaixamento, ele não vai carregar sozinho. Então, mas traria sim. Pois é, mas é bom sentir pelas tuas palavras, né, para o torcedor vendo aí. Traria sim, né? De repente tivesse lá na cadeira mesmo do Soutomaior, talvez você não trouxesse, de repente, da situação, enfim, encaixasse mais lá na sala do presidente. O Pablo Juan, o que é que você conta pra gente? Cara, Totalmente o diferente do Guri, né? Pablo. Totalmente diferente do Guri, né? A situação. Diferente. O Pablo é centroavante, né? Ele fez categoria de base no Flamengo, depois passa pelo Palmeiras e chega aqui em Londrina em 2022, 23. Em 2023, o Londrina tinha um elenco fraquíssimo, né? Tanto que foi rebaixado. E nesse cenário, mas nada que pudesse ter uma amostragem do atleta, né? Deu uma cortada, 10 segundinhos que você falou, fala de novo, porque deu uma cortada, você ficou como quem fosse cabecear, de olhos abertos, tipo Pelé. Perfeito, notebook dá uma dessas para dar uma quebrada, mas o Pablo, em 2023, chega aqui em Londrina em um elenco que era muito fraco, ele na base, né, isso, mas tinha um elenco muito fraco que acabou rebaixado e ali nesse cenário ele já conseguiu fazer uma estreia como profissional, né, fez ali 2 jogos ali, pouquíssima coisa, não dava para ter uma amostragem muito grande do atleta, mas em 2024 o cenário muda, né, o Londrina vira SAF. Eu travei de novo, será? Deu uma cortadinha Ih, rapaz. no áudio, assim. Ficou como se tivesse um pouquinho. Enfim, eu entendi. Mas se quiser Eu vou rebobinar a trocar de fita aí, microfone 15 segundinhos. rapidinho. Então reinicia aí e Perfeito. volta daqui a pouquinho. Deixa eu ver com a torcida aqui, a galera que tá no chat. Das opiniões, nível das contratações do Sport, tá dizendo Foquinha não empolga. Espero que isso dê muito certo. A desconfiança é
demasiadas, segundo ele. O Luiz Carlos chega pra gente aqui e diz: concordo, Foquinha. Infelizmente, devido a inúmeras gestões temerárias, o clube está afundando em dívidas. Já o Joel, cadê? Joel Mar, tá dizendo aqui: hoje tem esporte, adversários, tremei, diz ele aqui, afirmando, né? Quase 60 likes de diferença. Ainda agora 50, aumentando para mais 10. Então, galera, dá like aí, né? Ajuda a gente aí para divulgar o canal. Não pode vir apenas apostas. Não podemos viver de apostas, está dizendo o Foquinha. Eu acho que com relação ao Biel. Vamos voltar lá então? Será que tá boa agora? Bora. Vamos embora. Então, vamos começar né? Vamos começar no começo, né? Vamos lá. O reforço do Pablo Juan é diferente de uma aposta. Como é que você classifica ele? Bora começar agora, então, a falar de Pablo Juan. É um atleta que já trabalhou com o Roger, né? Então isso já facilita a questão de adaptação, já conhece o atleta, já sabe como utilizar melhor ele. E falando só um pouquinho para arrematar, antes que dê algum problema aqui de novo, na trajetória dele, né? Ele chega para a base do Londrina, tem uma experiência no profissional no ano de 2023 que o clube estava muito mal, então deu uma oportunidade para ele, mas em 2024 a coisa muda de figura, porque o Londrina vira SAF e ele vai ganhando mais espaço. Começa ali saindo do banco, às vezes entrava pelo lado do campo e fica para a temporada de 2025, temporada do ano passado, com o Claudinei Oliveira, e o Londrina não tinha um camisa 9. E aí o Pablo Juan aproveitou esse espaço e acabou sendo convertido em centroavante. Ele tem uma passagem na temporada passada de 19 jogos e 7 gols marcados, né? Deu algumas assistências também, 2 passes para gol, e acabou se achando, se encontrando numa posição que normalmente não era exatamente a dele. A gente olha o Pablo, você pensa, é mais um segundo atacante, não é aquele cara que vai brigar com o zagueiro toda hora, mas dentro de uma necessidade do Londrina e de uma busca por espaço dele próprio dentro de campo, acabou dando muito certo, né? O Pablo começa ali fazendo de centroavante no estadual, imaginava-se que na Série C isso poderia mudar, que talvez ia chegar algum nome de peso, mas ele foi ganhando oportunidade e foi aproveitando. Então, assim, é um centroavante, agora já entrando na parte de característica dele, que ele é muito móvel, ele corre bastante, né? Ele não é aquele cara que é o pivô que não sai da área, né? Que fica ali paradão, esperando que quer a bola no pé. Não, o Pablo tem característica de correr, cai pelos lados do campo quando precisa, quando tem espaço também. Se ele vê que o meio está congestionado, está puxando um contra-ataque, ele vai para o lado do campo sem problema nenhum. E consegue também ter as características de pivô, né? Apesar de ele não ser um pivô clássico, ele é muito mais um atacante moderno, desses mesmos que tem uma mistura ali de características de ter mobilidade, mas também de conseguir brigar com o zagueiro fisicamente, né? Então, assim, mesmo nesse cenário que você olha, o Pablo tem 1,80 e pouquinho, 1,81, mas é muito bom de cabeça, né? Essa é uma coisa que deixava a gente até um pouco mais confiante em bola parada. Cara, na semifinal do ano passado no Campeonato Paranaense, eu estava atrás do gol fazendo reportagens e eu vi o Pablo fazendo treinamento de cabeceio antes do jogo. Cara, assim, não errou uma. Chegou no jogo, falta gol de cabeça do Pablo. Então, assim, é uma característica muito forte dele, apesar de não ser tão alto. Às vezes a gente pensa, fica olhando muito para o futebol de fora também, pensa num centroavante, 1,95, 2 metros. Não, 1,81, mas que sabe fazer gol de cabeça, né? Que tem o domínio dessa técnica. Então, assim, já é um ponto forte para ele. Aqui em Londrina tinha muito uma dobradinha com o Iago Teles, acho que o Roger até chegou a elogiar ele para algum veículo aí de Recife, e ele conseguia fazer muito bem essa parede, ele escorava, né? Às vezes o ponta pegava a bola, não tinha muito o que fazer com ela, jogava ali no Pablo, ele escorava e ali, depois, de acordo com a movimentação do ponta, devolvia a bola para ele. Então, tem as características de pivô, mas tem também muita mobilidade. E finalização também vai muito bem, né? Agora, no meio do ano passado para esse, foi para o Nacional da Ilha da Madeira e lá ainda não desencantou, ainda não fez gol, né? Foram 11 jogos só e não conseguiu marcar. Mas, enfim, eu não vou falar que eu estou assistindo o Campeonato Português, os jogos do Nacional da Ilha da Madeira, porque não estou. Então, eu não sei se ele está jogando de ponta, se ele está jogando de camisa 9 por lá. Mas aqui, a posição que ele desencantou, que ele deslanchou,
mesmo foi de camisa 9. Londrina que tinha muito essa transição rápida, né, naquele período ainda com o Claudinei, o comecinho da era do Roger Silva por aqui, acho que pegou 2 jogos com o Roger só, e aí ele foi muito bem nesse cenário, né, porque ele tem velocidade, né, assim, principalmente em comparação com outros centroavantes, ele vai bem nessa mobilidade, então tendo campo para correr, tendo uma bola cruzada de vez em quando ali, ele sobe para cabecear e marca os golzinhos dele. Esse é um atleta que tem 22 anos, esse é mais novo que eu ainda, né? Então, assim, mas tem mais experiência ali do que o próprio Biel Fonseca, né? Apesar de ser um ano mais novo, passagem fora do Brasil, isso já agrega mais, se adaptou a fazer uma nova função, teve a transição de Londrina, Flamengo, Palmeiras, Londrina de novo, que ele é daqui da região, é daqui de Londrina, então o Pablo me passa mais confiança, viu? Então, a pergunta que não quer calar. Zé Zambolim, Soutomaior, contrataria o Pablo Juan para o Sport na situação atual? Contrataria. O fato dele ter passado pelo Roger ainda passa mais confiança, né? Porque às vezes você olha seco nos números, você fala, pô, não marcou um gol em Portugal. Mas, cara, primeiro que não é todo time de Portugal, da Europa, que vai te criar chances, né? Centroavante muitas vezes passa fome. Não é todo atleta brasileiro que vai para fora e corresponde, e isso não significa que, por não corresponder lá fora, ele seja ruim. A gente vê muitos nomes brasileiro que bate na Europa volta para a Série A arrebentando. Então, assim, o Pablo, essa questão de... Porque eu falei só dos 2 jogos que ele teve com o Roger, mas acho que é bom explicar para não gerar nenhuma confusão. No meio do ano passado, ali de junho, o mês de junho, foi um mês atípico, teve 2 jogos apenas. Então, ele treinou 30 dias ali com o Roger Silva, mas jogos dentro de campo mesmo foram 2, que foi a estreia do Roger contra o Figueirense, perdão, e o jogo fora de casa contra o Retrô, Londrina 4-0, o Pablo vai muito bem nesse jogo, e aí depois já tinha acertado a transferência, e aí ele vai para Portugal. Então o Pablo, além dessas questões de eu conhecer, ver de perto o atleta que facilita, né, entender como vai ser utilizado, como pode ser utilizado, tem essa questão do Roger Silva que passa mais confiança, né? Ajuda na adaptação, né? Então, sim, o Pablo com certeza eu contrataria, sim. Tua resposta com relação à contratação, sendo presidente do clube, foi muito enfática na segunda colocação, né? Contrataria. Na primeira, tentou ainda colocar algumas coisas, mas o que vale mesmo é a resposta, né? Sim, né? Ou não. Enfim, foi legal, eu gosto. Cara, causa, assim, sabe, causa insegurança, né? Uhum. É aquele tipo de atleta que você olha e você fala, cara, dou um voto de confiança, mas será que vai dar certo? Não, tipo, pode ser que dê, pode ser que não dê. A gente não prevê o futuro. Mas me causa, pessoalmente, assim, uma dose de insegurança. Pode ser que chegue e arrebente, aí acabe, sim, né? Futebol o pessoal assim, vai fazer, né? o corte aqui depois. Mas, enfim, o Pablo, apesar do momento de não ter marcado gols em Portugal, acho que o fator de eu ter visto de perto me passa mais confiança, né? De entender que tem hora que o momento é ruim mesmo, mas que isso não anula a qualidade do atleta, né? Zé, valeu, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Ale, muito obrigado. Acho que tá na sexta, acho que dá para participar de novo. Vamos vendo certinho, mandando mensagem, mas sempre muito bom participar aqui com vocês. Uma excelente semana aí para todo mundo. Nos vemos numa próxima. Valeu, meu irmão. Um abração. Tchau, tchau.